Olá, eu sou a professora Joira e nesta aula falaremos sobre força elétrica e campo elétrico. Entre duas cargas pontiformes, ou seja, entre dois corpos eletrizados que possuem dimensões desprezíveis, quando colocados perto um do outro, exercem entre si uma força de repulsão ou de atração. Como há uma interação entre as cargas, vale a terceira lei de Newton, o princípio de ação e reação. Uma carga Q1 exerce uma força F sobre outra carga Q2, que reage sobre Q1 com a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. O físico francês Charles Auguste Coulomb verificou experimentalmente que duas cargas elétricas pontiformes exercem forças entre si que são diretamente proporcionais ao produto de suas cargas e o inverso do quadrado da distância que os separa. A expressão matemática da lei de Coulomb é F igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado, onde F é a intensidade da força entre duas cargas pontiformes, K é a constante de proporcionalidade ou constante eletrostática, onde seu valor depende do meio onde as cargas se encontram. Q1 e Q2 são os valores das cargas e D é a distância que os separa. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de carga elétrica é o Coulomb, a distância em metros, a intensidade da força elétrica em newtons e a constante K em newtons vezes metros ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Quando as cargas estão no vácuo, a constante K tem valor de 9 vezes 10 elevado a 9 newtons vezes metros ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Observe, através do gráfico da intensidade da força em função da distância, que quando a distância dobra, é dividida por 4. Quando a distância triplica, a intensidade da força é dividida por 9. Quando a distância é dividida por 2, a intensidade da força é multiplicada por 4. Um corpo eletrizado, devido à sua carga elétrica, cria ao seu redor um campo, chamado de campo elétrico, e cada ponto desse campo é representado por um vetor, e utilizamos a letra E para sua representação. Se colocarmos uma carga Q, chamada de carga de prova, em um ponto desse campo, ela sofrerá a ação de uma força elétrica. Cada ponto desse campo é representado por um vetor e utilizamos a letra E para sua representação. Se colocarmos uma carga Q, chamada de carga de prova, em um ponto desse campo, ela sofrerá a ação de uma força elétrica. O vetor campo elétrico é dado por E igual a F sobre Q. No Sistema Internacional de Medidas, o vetor campo elétrico é dado por Newton por Coulomb. Se a carga de prova Q for maior que zero, o vetor campo elétrico e a força elétrica têm o mesmo sentido. Se a carga de prova Q for menor que zero, o vetor campo elétrico e a força elétrica têm sentidos contrários. O módulo campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme Q imersa no vácuo é dado por E igual a K vezes módulo de Q dividido por D ao quadrado. Para representar a direção e o sentido do campo elétrico, além de usarmos o vetor E, também podemos representar o campo por linhas orientadas, denominadas linhas de força. Quando o campo elétrico for criado por cargas elétricas positivas, por convenção, o seu sentido será de afastamento. Quando
o campo elétrico for criado por cargas elétricas negativas, por convenção, seu sentido será de aproximação. A representação do campo por meio de linhas de força nos fornece também a sua intensidade. Onde as linhas estão mais próximas uma das outras, o campo é mais intenso. Aqui temos a representação de linhas de força do campo elétrico de duas cargas opostas e linhas de forças do campo elétrico de duas cargas idênticas e positivas. Definimos o potencial elétrico, representado pela letra V, como sendo a grandeza escalar que representa o quociente entre a energia potencial elétrica adquirida por uma carga de prova e o valor dessa carga. No sistema internacional de unidades, a unidade da energia potencial elétrica é dada em joules. A carga de prova Q é dada em coulombs. Portanto, o potencial elétrico é dado em joules por coulomb, que é denominado volt e é representado pela letra V. Vamos agora realizar alguns exercícios. Exercício número 1. Duas partículas eletricamente carregadas com 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Cada uma são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros, onde K0 é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newtons vezes metros ao quadrado por coulomb ao quadrado. A força de interação entre essas cargas é: letra A, de repulsão é igual a 6,4 newtons. Letra B, de repulsão é igual a 1,6 newtons. Letra C, de atração é igual a 6,4 newtons. Letra D, de atração é igual a 1,6 newton. Letra E, impossível de ser determinada. Resolução. Para calcular a força de interação entre essas cargas, vamos utilizar a lei de Coulomb. A constante K vale 9 vezes 10 a nona newtons vezes metro quadrado coulombs ao quadrado, e a carga vale 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. E a distância entre as cargas é de 30 centímetros, mas precisamos transformar o valor da distância em metros. Para isso, basta multiplicar por 10 elevado a menos 2. Resolvendo essa expressão matemática, temos que a força F é de 6,4 newtons. Como as cargas possuem o mesmo sinal, elas se repelem. Portanto, a força de interação entre as cargas é de repulsão é igual a 6,4 newtons, alternativa A. Exercício número 2. Aproximando-se uma barra eletrizada de duas esferas condutoras inicialmente descarregadas e encostadas uma na outra, observa-se a distribuição de cargas esquematizadas na figura abaixo. Em seguida, sem tirar do lugar a barra eletrizada, afasta-se um pouco uma esfera da outra. Finalmente, sem mexer mais nas esferas, remove-se a barra, levando-a para muito longe das esferas. Nessa situação final, a figura que melhor representa a distribuição de cargas nas duas esferas é: letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Resolução. Após o processo de eletrização por indução, a esfera à esquerda terá excesso de cargas negativas, enquanto a esfera à direita terá excesso de cargas positivas. Como as esferas são separadas, porém permanecem próximas, pelo princípio das ações elétricas, as cargas de sinal contrário se atraem, como representado na alternativa A.
fonte das imagens. Encerramos nossa aula sobre força elétrica e campo elétrico. Na próxima aula falaremos sobre corrente elétrica e circuitos elétricos simples. Até lá!